Juízes escolhidos a dedo, processos desviados de propósito, sentenças aceleradas ou engavetadas por interesse político. Quando a justiça deixa de ser cega, quem ela enxerga primeiro? Competência penal, técnica, jurídica ou ferramenta de poder? Confira hoje no Globo Repórter. Mas afinal, o que é competência penal? Competência penal é o conjunto de regras que define quem tem autoridade para julgar um caso criminal. Parece técnico, mas essa escolha de quem julga o que pode mudar tudo. No Brasil, essa competência é dividida por matéria, lugar, função e fase do processo. Crimes dolosos contra vidas vão para o tribunal do júri, crimes praticados em determinada cidade, a vara criminal local. Já políticos com cargo eletivo podem ser julgados diretamente por tribunais superiores como o STF ou o STJ. E é aí que mora o problema. A depender de quem você é, onde o crime aconteceu ou quem julga primeiro, o rumo do processo pode ser completamente alterado. Pela conexão ou continência, crimes que deveriam ser julgados separadamente acabam concentrados num único juízo, muitas vezes escolhidos estrategicamente. Já pela prevenção, o primeiro juiz a tomar uma decisão vira o responsável pelo caso inteiro. Coincidência? Nem sempre. Esses mecanismos que deveriam garantir organização e celeridade têm sido usados para centralizar poder, afastar garantias e enfraquecer o devido processo legal. O resultado? Um sistema que se diz técnico, mas opera politicamente. Se até a escolha do juiz pode ser manipulada, qual é o verdadeiro papel da competência penal no processo? Eu não sou moleque, não. Presta bem atenção, o senhor também. Tem uma juíza na sua frente e estou caçando a palavra do senhor. E a minha o senhor respeita. Contenha-se. Então o senhor sabe que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Não sei, gostaria de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei, Bunlai, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo Não, quem tem que interrogado nesse responder é quem me momento. acusou. Doutor, esse é um interrogatório, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, no primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Agora você irá conferir alguns especialistas tratando um pouco mais sobre a competência penal como estrutura de poder. Bom dia, meu nome é Magnólia e eu vou falar um pouco sobre a noção introdutória do conceito de competência à luz de alguns autores. Bom, primeiramente, de acordo com Laís Leite Lima e Tereza Raquel Maciel Nascimento, a competência no direito brasileiro ela está regulamentada nos artigos 70 e 37 do Código de Processo Penal e dispõe sobre as espécies e quando cada uma delas deve ser utilizada e obedecida. Assim, de acordo com Marcelo Alberto Gomes Silva, não se concebe que exista um magistrado competente para julgar toda e qualquer demanda. Nesse sentido, é sabido que cabe a cada juiz atuar na sua comarca, na sua vara e tratar das lides referentes à sua denominação. Assim, o juiz do trabalho ele atua na área trabalhista. O juiz da vara da infância e juventude trabalha com casos de crianças e adolescentes e assim sucessivamente. Ainda de acordo com esse autor, dessa forma, apesar de a jurisdição ser una, ela comporta limitação de forma a racionalizar a prestação jurisdicional. Trouxe outro entendimento do Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, onde eles dizem que, apesar da jurisdição ser una e indivisível, é humanamente impossível que um só juiz decida todos os litígios ocorridos. Então, como já foi falado, é necessário que essa divisão de comarcas aconteça, até mesmo para que não ocorra uma sobrecarga dos magistrados. E para finalizar, eu trouxe o entendimento de Guilherme Nucci, um doutrinador muito famoso e conhecido no mundo do acadêmico, onde ele diz que jurisdição todo magistrado possui, embora a competência devidamente fixada em normas constitucionais e através de leis seja diferenciada. Falando sobre a competência penal como elemento do devido processo legal, que é um ponto essencial, porque a competência não é apenas uma regra técnica de organização do processo. Ela representa, na verdade, uma garantia constitucional que protege o indivíduo contra arbitrariedades do poder punitivo do Estado. Quando falamos em juiz natural, estamos nos referindo ao juiz previamente definido por critérios legais, e não escolhido de forma estratégica por qualquer das partes. Essa previsão ela está expressa no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, que assegura que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, isso significa que a definição da competência deve ser objetiva, imparcial e anterior ao fato, sob pena de violar o devido processo legal. Há autores que reforçam
que o processo penal precisa funcionar como um limite ao poder punitivo, e a competência é uma das primeiras barreiras para evitar abusos. Quando se manipula a competência, por exemplo, escolhendo juízes mais severos por meio da conexão, da continência, da prevenção, está se burlando esse limite. Então, entender essa competência penal como instrumento de garantia, não como ferramenta estratégica, é essencial para um processo verdadeiramente justo, democrático e constitucional. Interessante compreender que a continência e a conexão não são critérios de fixação de competência, mas sim de motivos que ensejam a modificação ou alteração de competência. Além disso, a continência e a conexão relacionada com a competência ocorrem quando há fatores indicativos de que os processos devem ser julgados por um único juízo, para evitar julgamentos colidentes e para prezar pelo princípio da celeridade e economia processual. Ao primeiro momento, disserta-se acerca da conexão. Conexão essa que é sinônimo de relação e somente resta configurada quando houver algum liame entre uma e outra infração penal, ou também entre dois ou mais agentes maiores de 18 anos. A conexão está prevista no artigo 76 do Código Processual Penal, na medida em que cada inciso representa uma espécie diferente de conexão. O inciso 1 representa a conexão intersubjetiva, conexão essa que está dividida em 3 espécies. A priori, a conexão intersubjetiva de natureza ocasional, que representa uma situação quando ocorre 2 ou mais infrações ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Vale ressaltar que não deve se confundir com concurso de agente, uma vez que a reunião, nesse caso, ela é ocasional, não existe um diálogo de ajuste dos envolvidos. Por exemplo, numa manifestação de protesto pelas altas do preço da cesta básica, em que algumas pessoas elas invadem um estabelecimento e, a partir dessa invasão desse estabelecimento, praticam inúmeros delitos, como, por exemplo, danos, lesões corporais aos atendentes. E vale ainda ressaltar que não era a intenção inicial do movimento realizar essa invasão. Em outra perspectiva, tem a conexão intersubjetiva concursal, que seria aquela em que representa várias pessoas cometendo vários crimes, com vínculo subjetivo entre os crimes e entre as pessoas, ainda que os crimes sejam praticados em locais diversos. Vale ainda ressaltar que basta existir a comunidade inicial de propósitos na atividade delituosa, sendo que não é indispensável que o acordo preveja todas as formas e modalidades de cada infração. Por exemplo, uma quadrilha que, para praticar um roubo a banco, rouba 2 veículos em dia anterior para futuramente assaltar o banco. Em outra hipótese, tem a conexão intersubjetiva por reciprocidade, que representa quando 2 ou mais delitos forem praticados por vários indivíduos, uns contra os outros. O exemplo mais didático é o caso das brigas de torcidas organizadas no meio futebolístico. Ainda assim, vale ressaltar uma controvérsia doutrinária no que diz respeito ao crime de rixa, presente no artigo 137 do Código Penal, entre o ilustre Marco Antônio Silva Freitas, que acredita que o crime de rixa ele se enquadra no parâmetro da conexão intersubjetiva por reciprocidade, enquanto o ilustre Auri Lopes Júnior destaca que, para existir conexão ou continência, é primordial a ocorrência de 2 ou mais infrações, o que necessariamente inviabilizaria a proposta estabelecida pelo crime de rixa. Por outro lado, o inciso 2 do artigo 76 do Código Processual Penal ressalta a conexão de natureza objetiva. Conexão essa em que é dividida entre lógica e sequencial ou consequencial. A conexão objetiva lógica, ela caracteriza quando a infração for praticada para facilitar a execução de outra, enquanto a sequencial ou consequencial seria a infração praticada para ocultar a prática de outra ou para conseguir a impunidade ou ainda vantagem em relação a qualquer uma delas. O exemplo que representa a conexão objetiva lógica é quando ocorre o homicídio do segurança com o fim de sequestrar o patrão, enquanto os exemplos que representam a conexão objetiva sequencial ou consequencial são observados quando o criminoso mata o comparsa do roubo para ficar com todo o produto do fruto do crime patrimonial, e também em situações de ocultar cadáver para que o homicídio não seja descoberto, ou ainda assim matar testemunha para que não deponha contrariamente em processo.
cuja acusação seja de um crime anterior de roubo. Por último, o inciso 3 do artigo 76 do Código Processual Penal, ele ressalta a conexão instrumental, também chamada de probatória ou processual. Essa espécie representa a existência de 2 ou mais crimes, sendo que um destes, para que exista, necessariamente dependerá da prova da existência de outro. Por exemplo, o caso do crime de receptação, uma vez que para ser configurado é necessária a existência de um crime anterior. Em outra perspectiva, ressalta-se o fenômeno da continência, presente no artigo 77 do Código Processual Penal. Diferente da conexão que os agentes praticam múltiplas ações, as quais geram crimes distintos, a continência apresenta as características de um crime praticado por diversos agentes ou uma conduta que forma múltiplas infrações. Retornando ao artigo 77 do Código Processual Penal, ele possui 2 incisos, na medida em que cada inciso representa uma espécie diferente de continência. O inciso 1, ele representa a continência de natureza subjetiva, caracterizada quando 2 ou mais agentes concorrem para uma única infração, a exemplo do foro de prerrogativa de função, quando autoridades públicas concorrem em instâncias superiores. Já no que diz respeito ao inciso 2, ele representa a continência de natureza objetiva, que é caracterizada quando uma conduta gera 2 ou mais infrações, por exemplo, quando um indivíduo que pretende acertar determinado alvo acerta um terceiro. Ainda assim, sobre a continência de natureza objetiva, ela possui fortes relações com os artigos 70 do Código Penal, que representa o concurso formal, caracterizado por uma única ação ou omissão que geram 2 ou mais infrações, possui forte relação com o artigo 73 do Código Penal, em que está relacionado com o erro de execução, caracterizado pela intenção do agente de acertar determinado alvo, porém erra e acerta um terceiro. Importante ressaltar que, nesse caso, o bem jurídico continua de mesma natureza. Por exemplo, quando A efetua um disparo de arma de fogo em relação a B, porém acerta C. Nesse sentido, continua a mesma natureza de bem jurídico. Já no que diz respeito ao artigo 74, que também possui forte relação com a continência de natureza objetiva, diz respeito ao resultado diverso do pretendido. A priori, segue o sentido do erro de execução, mas difere na natureza dos bens jurídicos atingidos. Por exemplo, um indivíduo que tenta danificar o carro e acaba matando o motorista. Nesse caso, existe uma distinção entre os bens jurídicos. O bem jurídico do carro, que é o patrimônio, e o bem jurídico da vida, que é o motorista que veio a óbito. Meu nome é Vitória Dias Pontes, e no caso das regras para a determinação da competência por conexão e continência, esse tópico está presente no artigo 78 do Código de Processo Penal, que cita, abre aspas, a determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º, ao concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Inciso 2, ao concurso de jurisdições da mesma categoria, a linha A preponderará a do lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave. A linha B, prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. A linha C, firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3º, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. E inciso 4º, no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta. De acordo com Auri Lopes, há uma ordem para cada inciso deste artigo, iniciando-se no inciso 4º, pois deve-se primeiro verificar se há um crime eleitoral, já que a competência da Justiça Especial Eleitoral se prevalece sobre as demais, ou se há um crime militar nas situações previstas pelo artigo 9 do Código Penal Militar, já que o julgamento será de afeto à justiça militar. Em seguida, prevalece o inciso 3º, pois não sendo crime eleitoral ou militar, a jurisdição federal, prerrogativa prevalece sobre a estadual, de acordo com a súmula número 122 do STJ. Se um dos agentes tiver prerrogativa de foro, prevalece a jurisdição de segundo grau, os tribunais, sobre a de primeiro grau, que são o juiz, o júri, o juizado especial. Logo após vem o inciso 1º, não se encaixando nas regras anteriores, deve-se analisar se algum dos crimes é de competência do júri, se sim, todos os crimes e pessoas serão julgados no tribunal do júri. E por fim, vem o inciso 2, em casos de presença de vários juízes competentes, o dispositivo do inciso 2, a linha A da prevalência do lugar da infração mais grave. Logo após vem a linha B, que define a competência a partir do lugar que tiver o maior número de pessoas, e a linha C, que no caso de empate dos critérios anteriores, prevalece o juiz de prevento, ou seja, aquele que receber a denúncia primeiro.
A questão da prevenção é essencial na fixação de competência. De acordo com os termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, será competente o juiz que tiver antecedido os demais na prática de algum ato decisório, como recebimento de denúncia, mas também será competente aquele que tiver praticado na fase pré-processual algum ato decisório, como a homologação da prisão em flagrante, a decretação da prisão preventiva ou temporária, ou ainda tiver decidido sobre alguma medida assecuratória ou mesmo busca e apreensão. O artigo 70 do CPP, em seu parágrafo 3º, determina que a incerteza do limite territorial entre duas ou mais jurisdições e a incerteza em relação à jurisdição que foi consumada a infração ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência será estabelecida por prevenção. Porém, no artigo 71 do CPP, em caso de infração continuada ou permanente praticada em territórios de duas ou mais jurisdições, a competência é firmada pela prevenção. No artigo 72 do CPP, é dito que caso o réu não tiver residência certa ou seu paradeiro foi ignorado, o juiz competente será o que tomar primeiro conhecimento do fato. E, por fim, o artigo 78 do CPP, a linha C, retrata que caso a competência não seja estabelecida pelos outros requisitos presentes, a partir da continência e conexão será fixada pela prevenção. A fragmentação e as modificações da competência no sistema de justiça brasileiro pode até parecer um assunto técnico à primeira vista, mas ela toca diretamente no Estado de Direito. Então, o respeito ao juiz natural, à segurança jurídica e à imparcialidade do judiciário. Para entender esse cenário, a gente tem que lembrar da Constituição de 88, onde ela organizou de forma clara e rígida as competências dos órgãos judiciais. Essa estrutura foi pensada justamente para impedir interferências políticas nos julgamentos e evitar que casos fossem julgados por um juiz escolhido a dedo ou por conveniência. Então, esse é o chamado princípio do juiz natural. O caso deve ser julgado por um juiz previamente estabelecido por lei, só que na prática não é exatamente isso que temos visto acontecer. O problema começa com a chamada flexibilização prática da competência. Um exemplo emblemático é o mecanismo de deslocamento de uma competência, que está previsto no artigo 109 da Constituição de 88, onde ele permite que certos casos sejam transferidos para a Justiça Federal em situações excepcionais, ou quando houver grave violação de direitos humanos. O ponto crítico aqui é o seguinte: esse instrumento ele deveria ser usado só em casos extremos, mas não é isso que vem acontecendo. Com certas justificativas cada vez mais amplas, o interesse nacional ou a conexão entre processos, isso acaba abrindo brechas para que decisões importantes sejam centralizadas em determinados juízes ou vara. Então, ele acaba comprometendo a imparcialidade e a previsibilidade da justiça. Esse é o problema teórico. Então, eu irei trazer dois casos práticos para que a gente possa entender um pouco sobre a competência, que é a Operação Lava Jato e o caso da vereadora Marielle Franco, onde eu trago aqui dois exemplos que são bastante conhecidos e que todos aqui tomaram ciência do que aconteceu. Então, a Operação Lava Jato e o caso da vereadora Marielle Franco. No caso da Lava Jato, o que se viu foi uma centralização do processo na 13ª Vara de Curitiba. Então, ela foi comandada pelo juiz Sérgio Moro. A justificativa era a conexão com o caso de corrupção envolvendo a Petrobras, mas também o processo que tinha relação direta com a estatal passaram a ser julgado ali, né? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 164.000, reconheceu essa distorção ao afirmar que a 13ª Vara não era competente para julgar alguns casos, como o do ex-presidente Lula. Então, o STF declarou, com todas as letras, que havia violação do princípio do juiz natural. No caso da Marielle Franco, o exemplo foi a tentativa da federalização com o caso do assassinato dela. A alegação era que as autoridades locais estariam sendo omissas, mas essa mudança gerou polêmica. Muitos viram na federalização uma tentativa de manipular o rumo das investigações, usando o critério da repercussão nacional como justificativa genérica. Esses exemplos nos mostram que a competência, que deveria ser um critério técnico e objetivo, tem sido usada de forma simbólica e às vezes bem política. Quando isso acontece, não estamos só diante de um problema jurídico, estamos diante de um risco à própria confiança da sociedade na justiça. No cenário atual da justiça brasileira, um fenômeno vem se repetindo com frequência preocupante: o uso estratégico do deslocamento de competência entre diferentes esferas do judiciário, muitas vezes fora das hipóteses legais previstas na Constituição. É nesse ponto que entra o debate sobre a chamada lógica da exceção, tema cada vez mais presente na crítica jurídica contemporânea. Isso significa que decisões que deveriam seguir regras claras, como qual é o juiz competente para julgar determinado caso, acabam sendo tomadas com base em critérios ambíguos. Termos como interesse público, eficiência ou repercussão nacional passam a ser usados para justificar mudanças de competências que favorecem determinadas estratégias institucionais ou mesmo interesses políticos.
A crítica é profunda. Inspirando-se em vários pensadores, o texto mostra que o judiciário, ao flexibilizar essas regras, acaba normalizando a exceção. A exceção deixa de ser algo temporário ou emergencial e passa a se tornar um método de governo jurídico, onde as decisões são tomadas sem respaldo firme na legalidade. Como disse Schmitt, soberano é quem decide sobre o estado de exceção, e hoje, em muitos casos, esse soberano parece ser o próprio judiciário. O resultado? Uma distorção no sistema. O princípio do juiz natural, uma garantia constitucional de imparcialidade, é afetado diretamente quando se permite que o foro seja alterado com base em conveniência ou alinhamento ideológico. O julgamento deixa de ser técnico e passa a ser simbólico, muitas vezes guiado pela visibilidade do caso na mídia ou pela pressão da opinião pública. Isso nos leva às consequências concretas da fragmentação da competência, como mostra o tópico seguinte do artigo. Quando há deslocamento de competências baseada em interesses alheio à técnica jurídica, quem perde é a segurança jurídica. Os réus, advogados, promotores e até os próprios juízes ficam à mercê de decisões imprevisíveis, que abrem espaços para acusações de parcialidade ou perseguição. Além disso, essa lógica enfraquece o pacto federativo. Ao concentrar decisões em esferas federais, esvaziam-se as competências dos estados e se desequilibra o sistema. A Justiça Federal passa a ser vista como o foro dos casos importantes, enquanto as justiças estaduais são associadas a uma atuação periférica, o que não condiz com os princípios constitucionais. Por fim, tudo isso abala a própria legitimidade do judiciário, quando a população percebe que a competência muda conforme o caso ou o acusado. Cresce a desconfiança nessas instituições. A justiça, que deve ser imparcial e previsível, passa a ser percebida como seletiva e instrumentalizada. Tanto a lógica da exceção quanto a fragmentação estratégica da competência revelam um grave desvio institucional. O que deve ser exceção torna-se rotina, e o que deve ser técnico torna-se político, e o que deve ser imparcial passa a ser manipulado. Isso compromete não apenas os direitos dos envolvidos, mas o próprio sentido democrático da justiça. Meu nome é Sofia e eu irei falar sobre a controvérsia do foro por prerrogativa de função, trazendo primeiramente uma análise histórica. A história do foro por prerrogativa de função começa na antiguidade. Na Grécia já existia a figura do reparador, que fiscalizava e julgava magistrados, o que revelava uma distinção entre cidadãos comuns e autoridades públicas. Essa ideia ela foi mantida pelo direito romano, que instituiu tribunais específicos para julgar agentes públicos, reforçando o entendimento de que determinadas funções exigem formas diferenciadas de responsabilização. No século V, com a influência crescente da Igreja Católica sobre o Império Romano, o foro especial se fortalece, passa a se defender que membros da elite e do clero não deveriam ser julgados como os demais, pois sua posição exigia um processo compatível com seu status. No Brasil, a ideia de foro especial surge ainda no período colonial, como herança do direito português. Inicialmente, o foro era um privilégio pessoal, típico do regime monárquico, refletindo as desigualdades sociais da época. A Constituição de 1824, já no Brasil independente, rompe com o foro baseado na nobreza, mas mantém o julgamento especial para certas autoridades públicas, organizando formalmente a competência judicial. Em 1984, a Constituição afirma a imunidade parlamentar, estendendo-se até a atos anteriores ao mandato, numa tentativa de dar segurança jurídica ao cargo. Só que, durante a ditadura militar, mesmo com perseguições e repressões, o foro foi mantido num cenário de autoritarismo e violações de direitos. E a Constituição de 1988, ela consolidou o maior número histórico de cargos com direito ao foro especial. O que antes era um mecanismo para proteger o exercício legítimo da função pública passou a ser visto, em muitos casos, como um privilégio incompatível com os princípios democráticos. Por isso, discutir o foro por prerrogativa de função hoje exige um olhar crítico. Sua origem remonta a privilégios da elite, evoluiu para a proteção institucional, mas precisa ser constantemente revisado para que não se torne um escudo contra a justiça e sim um instrumento legítimo de garantia do cargo. Como podemos ver, a prerrogativa de foro, tradicionalmente conhecida como foro privilegiado, sempre gerou muita controvérsia no direito constitucional brasileiro. Apesar de ter sido criada como uma proteção funcional, com o tempo ela passou a ser vista como um instrumento de impunidade. Na prática, muitas vezes desditou o princípio republicano e o ideal de igualdade entre os cidadãos. Esse cenário começou a mudar com um julgamento marcante, a Ação Penal 937, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Esse caso representou um verdadeiro divisor de águas, porque o STF ele redefiniu os limites materiais temporais do foro por prerrogativa de função. Até então, o entendimento dominante era muito amplo, e isso gerava trocas constantes de juízo competente, favorecendo a prescrição de crimes e comprometendo seriamente a efetividade da justiça penal.
Com isso, o STF ele fixou 2 critérios centrais. Primeiro, o foro especial passou a valer somente para crimes cometidos durante o exercício de cargo e que estejam relacionados com as funções exercidas, ou seja, não basta a pessoa ocupar o cargo. Segundo, foi estabelecido que ao final da instrução processual, quando for publicada a decisão que abre prazo para alegações finais, a competência do processo se fixa. A partir desse momento, mesmo que o réu mude de cargo, o processo ele não muda mais de instância. A importante inflexão no entendimento jurídico brasileiro quanto à prerrogativa de foro veio com base na decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 937, que suscitou uma profunda reflexão sobre o papel dessa garantia dentro do regime republicano. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, essa nova interpretação tem como objetivo resgatar o sentido funcional da prerrogativa de foro, afastando seu uso indevido como instrumento de proteção pessoal da classe política. Ele observa que ao longo da história, o Brasil exagerou na ampliação dessa prerrogativa, especialmente se comparada a outras democracias que são mais maduras, como a Alemanha e Portugal, onde o instituto é quase inexistente ou severamente restrito. Já o ministro Celso de Mello, em volta que acompanhou a decisão, foi ainda mais incisivo. Para ele, a Constituição de 88 adotou um verdadeiro viés aristocrático ao multiplicar as hipóteses de foro, algo que contraria frontalmente o ideal republicano do Brasil. Em sua visão, a prerrogativa de foro deveria ser praticamente extinta, permanecendo apenas em casos absolutamente excepcionais, como para proteger o presidente da República, de modo a resguardar a estabilidade institucional. Essa mudança de paradigma foi amplamente celebrada pela comunidade jurídica, não apenas por seus efeitos simbólicos, mas também por seus impactos práticos. Ela busca combater o que o próprio STF denominou de congestionamento institucional da Corte, causado em grande parte pela sobrecarga de processos criminais com foro privilegiado. Com a nova interpretação, o Supremo também reafirma princípios essenciais ao Estado Democrático de Direito, como o juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Portanto, a decisão tomada na AP 937 pode ser vista como um marco no amadurecimento do sistema penal brasileiro.